Olá, pessoal. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa disciplina Mecânica Básica da turma Engenharia de Pesca, período 2021.3. Eu sou o professor Lázaro, o ministrante dessa disciplina. Bom, vocês podem aproveitar e escrever o nome e o número de matrícula de vocês aqui na nossa lista de frequência, que está nas mensagens na chamada, tá? Bom, o assunto de hoje é sobre vetores, tá? Onde nós vamos abordar vetores e suas componentes, vetores unitários, soma de vetores a partir das componentes e multiplicação de vetores. Bom, gente, mais uma vez, né, eu gostaria de aproveitar, né, e lembrar para vocês, né, que o nosso material, né, referente ao apostilado, tá? A lista de exercício também, e os nossos encontros gravados, eles estão disponíveis, né, no Cigar, tá? Então, vocês podem conferir, entrar lá no Cigar, na área de vocês, daí vocês vão encontrar, né, o material digitalizado referente ao conteúdo, né, a lista de exercício e também os nossos encontros gravados, tá? Bom, eu vou compartilhar aqui minha área aqui do Cigar para vocês darem uma conferida. Só um momentinho. Ok. Bom. Ó, daí vocês estão visualizando, né, a área da turma virtual no Cigar, que foi referente ao primeiro dia, né? Tá? Medição, nosso segundo dia, nosso conteúdo abordado, né? Movimento retilíneo, tá? Que foi a aula de ontem, dia 18, né? Olha lá, o material digitalizado desse assunto está aqui no Cigar. Você também pode usar essa videoaula como material de apoio, né? Tem que ser via YouTube, né? Olha lá, a nossa segunda parte da lista de exercícios, tá? Referente a movimento retilíneo, está aqui no Cigar, tá? A primeira parte, né? Também está na área de medição, né? Essa parte aqui embaixo, aqui, ó. Primeira parte da nossa lista de exercício. E a segunda parte da lista de exercícios está no tópico movimento retilíneo, tá? Vocês também podem conferir, né? Se quiserem tirar alguma dúvida, abordado, está aqui, ó, nosso encontro gravado, aqui também no Cigar. Para a aula de hoje, nós temos vetores, né, suas componentes, vetores unitários, multiplicação de vetores, né, olha lá, o material digitalizado está aqui, se você quiser, pode utilizar essa videoaula como fonte de consulta, e o exercício, olha lá, aqui, ó, está o exercício referente à aula de hoje, já está postado, né? Após a nossa aula, vou deixar disponível aqui, né, o nosso encontro gravado também, tá? Então, nós temos, ó, essa programação voltada para hoje, tá? Bom, eu vou aproveitar e interromper minha apresentação e voltar, né, para a nossa aula, tá? Nossa transparência da aula. Só um momentinho, tá? Aqui. Pronto. Lembrando mais uma vez, gente, vocês podem, se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Bom, então, nosso assunto de hoje, vetores, né? Nos tópicos, vetores e suas componentes, vetores unitários, soma de vetores a partir das componentes,
e multiplicação de vetores. Tá? E, ao final, vamos comentar exercícios selecionados. Vetores e suas componentes. Primeiro, a gente precisa entender o que são vetores e o que são escalares, né? Além de a gente ver que esses vetores existe a soma algébrica, também nós devemos interpretar esses vetores a partir de suas componentes. Tá? Bom, vetores escalares, né? Como é que a gente pode diferenciar um vetor de um escalar? Bom, são entes diferentes, né? Quando a gente fala em vetor, temos que atribuir três características a ele. Né? Um vetor ele possui o tamanho, né? Que chamamos de módulo. Tá? Se for uma grandeza física que podemos medir e atribuir unidade, chamamos também de intensidade, né? Que é o tamanho de um vetor. Por exemplo, esse vetor verde aqui, ó, o tamanho dele vai de A' até B'. Tá? Esse vetor meio violeta, né, meio azul, vai de A duas linhas até B duas linhas. E esse vetor azul claro vai de A até B. Tá? Então, o tamanho, né, o módulo, né, do vetor é essa característica que ele tem, né, de um ponto até outro. Tá? Além do módulo, o vetor também possui direção. Tá? Então, a direção está relacionada a essa aqui, ó, essa inclinação que esses vetores têm. Tá? Se esses vetores estivessem na horizontal, olha lá, estivessem todos deitadinhos aqui, então essa seria a direção dos vetores. Ou se estivesse na vertical, todos em pé. Tá? Mas, nesse caso, estão nessa direção inclinada aqui. Ó, tá? Então, o vetor ele possui o tamanho, que chamamos de módulo, e também possui a direção. Tá? A terceira característica do vetor, né, está relacionada ao sentido dele. Então, o vetor ele tem um sentido. Né? O sentido ele tem que ir de uma posição para outra, ou de um lado a outro. Tá? Daí, nesse caso, olha o sentido aqui. Para esse meu vetor verde, o sentido dele é de A' até B'. Então, ele está apontando para cá. Então, o sentido ele tem a ver com essa setinha dele. Tá? Também, olha lá, esse nosso vetor azul, né, possui esse mesmo também sentido. Olha lá. Tá? Está na mesma direção que o vetor verde, né? E o sentido também é o mesmo, olha lá, de sentido ascendente, né? De A duas linhas até B duas linhas, apontando para cima, né? Porém, nessa direção inclinada. Mesma coisa acontece para o nosso vetor azul claro, tá? Mesma direção e o sentido ascendente, né? Apontando para cima, tá? Bom, então, são essas características que o vetor carrega em si. Tá? O escalar, ele é diferente. Ele não está, ele não possui, né? Ele não possui em seu significado a direção e o sentido. O escalar, a gente só leva em conta o tamanho dele, né? Então, só leva em conta no escalar essa distância que vai de A' até B', ou de A duas linhas até B duas linhas, ou de A até B. Tá? Então, quando a gente fala em escalar, a gente só se refere ao número, ou ao valor, ou ao módulo, né? Ou se for uma grandeza, a intensidade, tá? Ao tamanho. Então, o vetor atribuímos módulo, direção e sentido. O escalar, apenas o número, apenas o módulo, apenas o tamanho. Tá? Então, isso diferencia, né, um vetor de um escalar. Por exemplo,
Um vetor, uma grandeza vetorial, podemos chamar, é a velocidade. Porque a velocidade, a gente mede o quê? Ele tem o valor da velocidade, da intensidade, o tamanho, né? Por exemplo, 3 metros por segundo. A direção, bom, de repente nós temos um automóvel, né? Claro, né? Subindo uma ladeira. Então, ele tem uma direção inclinada, tá? E o sentido? Ele está indo de baixo para cima, tá? Então, o vetor velocidade, né? Ele carrega em si módulo, direção e sentido. Um exemplo de uma grandeza escalar, né? A massa. A gente vai comprar, por exemplo, o açúcar. 2 quilogramas de açúcar. A gente só precisa do valor, do número, do tamanho, da quantidade, né? Da intensidade. A gente não está se preocupando com a direção e com o sentido, porque nesse caso a massa ela não tem direção e sentido, mas ela tem intensidade, o módulo, tá? Então essa que é a nossa diferença que podemos observar entre vetores e escalares, tá? Bom, aqui no item B, a gente pode ver aqui um deslocamento, né? Ele pode seguir de A até B, essa linha azul, ou essa linha mais clarinha aqui, ó, esse rosinha aqui, tá? Mas no final, o que conta é o quê? Esse deslocamento efetivo, tá? Então, por exemplo, posso ter vários vetores aqui, ó, tá somando aqui nessa linha azul, tá? Mas o resultante é esse final que vai de A até B. Mesma coisa acontece nessa linha mais rosinha. Posso ter vários vetores aqui, ó, somando, né? Mas o que conta no resultante é esse ponto que vai do ponto inicial até ponto B, ponto final. Então, isso que conta entre os nossos vetores, tá? Bom, soma algébrica de vetores. Como eu já adiantei aqui para vocês, aqui embaixo, a gente pode somar esses vetores, tá? Então, aqui, ó, nós temos um exemplo, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Temos dois vetores, né? Um vetor A, olha lá, esse bem aqui, tá? E aqui embaixo, o nosso vetor B, tá? Então, eu tenho dois vetores, um vetor A, aqui, ó, e um vetor B. Nós podemos vetorial é diferente da soma de módulos, tá? A soma, por exemplo, na aritmética, né, é diferente da soma vetorial. Por quê? Isso acontece porque devemos levar em conta no vetor o módulo, a direção e o sentido. Enquanto que na soma aritmética, nós só levamos em conta o módulo, né? O tamanho, a intensidade, tá? Então, essa é uma observação importante que devemos levar em conta. Bom, então, como é que vamos somar esses dois vetores? Primeiro, né? Identificamos esse vetor. Ó, o vetor A, olha lá, ele tem esse tamanho, tá? Tem essa inclinação, que é a direção, e o sentido, olha, tá daqui de baixo para cá para cima, tá? Nessa direção. E também identificamos o vetor B. Olha ele aqui embaixo. Ó. Já está numa direção diferente, né? Olha lá a direção com outra inclinação. E o sentido também, ó, além do tamanho, olha, tem um tamanho diferente do tamanho de A, e o sentido aqui, ó, descendente, né? De cima para baixo. Pronto. Então, já identificamos, né, os nossos vetores A e B. Tá? Como é que a gente vai somar um vetor A com o vetor B? Pelo método, né? Pelo método geométrico. Então, pelo método geométrico, a gente soma o seguinte, tá? A gente escolhe primeiro um dos vetores e deixamos fixo, tá?
Por exemplo, o vetor A, vou deixar fixo aqui, ó, no comecinho, que eu chamo de origem. Tá? O vetor B, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a cauda, essa parte de trás do vetor B, né? E posicionar aqui na seta, na ponta do vetor A. Tá? Então, eu pego o meu vetor B, do jeito que ele está, né? Com modo direção e sentido, né? Eu só faço deslocar aqui, ó. Tá? Pego esse vetor e vou deslocando para cá, para cima, tá? Onde coincide a cauda do meu vetor B, aqui, ó, na ponta da seta do vetor A. Pronto. Então, isso que eu fiz, né? É o que chamamos de soma algébrica. Daí, qual é o resultante? O resultante é o seguinte, né? Eu tenho que contar um vetor que vai daqui, ó, da cauda do vetor A até a ponta do vetor B. Então, esse verde aqui, ó, é o meu vetor resultante, que corresponde à soma vetorial A mais B, tá? Então, esse é, ó, a representação da nossa soma geométrica de vetores, tá? Outra coisa interessante, olha lá, eu também posso escolher inicialmente, em vez de deixar o meu vetor A fixo, eu posso deixar o meu vetor fixo aqui, ó, na origem. Daí o que eu faço com o meu vetor? O meu vetor B, né, eu posso deixá-lo fixo aqui na origem. Então, o que eu faço com o meu vetor B? Eu desloco o meu vetor A. Eu desloco o meu vetor A para cá, onde coincide a cauda do meu vetor A com a ponta da seta do meu vetor B. Tá? Então, eu desloco para cá. E, mais uma vez, o meu vetor resultante, ele vai aqui do começo, da cauda do vetor B, até a ponta da seta do vetor A, que é esse nosso vetor, né, em verdinho. Tá? Então, com isso, o que podemos observar? Né? Que a soma vetorial, ela obedece essa lei aqui, ó, né, da comutativa. O que significa? Se eu somar vetorialmente o vetor A com o vetor B, né, eu vou ter esse resultado, A mais B, que será igual se eu somar o vetor B com o meu vetor A, que vai ser, como resultado, vetor B mais vetor A. Isso significa que o vetor A mais o vetor B é igual ao vetor B mais o vetor A, ou seja, eles são comutativos, tá? Então, a ordem, né? Aqui, ó, se o A estiver na frente ou o B estiver na frente, não vai alterar o nosso resultado, tá? Então, na soma vetorial, né, nós temos essa propriedade. Outra propriedade também que temos é a propriedade associativa. Por exemplo, se tivermos aqui, ó, se tivéssemos aqui mais um vetor, né, por exemplo, A, B, vamos dizer que o vetor C seja até aqui. Tá? Então, como seria o resultante? Né? Seria da ponta do primeiro vetor A, da cauda do primeiro vetor A, até a ponta do último vetor. Tá? Então, o que aconteceria? Eu poderia somar esse meu vetor C, ó, com A mais B, né? Ou eu poderia pegar o meu vetor A e somar com B mais C, tá? Que seria mais ou menos um vetor bem aqui. Então, eu teria esse, mais B mais C, e o resultado seria o mesmo, tá? O que significa? Que na soma vetorial, né, eles obedecem, né, à propriedade associativa, que é essa aqui, ó. Entre parênteses, A mais B, mais um terceiro vetor, C, tem o mesmo resultado que o meu vetor A mais, entre os parênteses, vetor B mais vetor C. Tá? Então, além da comutativa, a soma vetorial também obedece à propriedade associativa. Tá? Bom, o vetor subtração, né, é aquele vetor, né, que tem um sentido contrário, sentido negativo. Né? Então, vetor subtração, por exemplo,
se eu estou subtraindo, vamos supor aqui, ó, que o meu vetor B, em vez dele estar apontando aqui, ó, no sentido descendente, né, que de cima para baixo, vamos supor que seja o contrário, ele está apontando, olha lá, de baixo para cima, tá? Então, como é que eu devo somar esse vetor B? Então, eu vou somar o vetor com o vetor B. Vou somar o vetor A mais meu significado, né? Eu ponho o vetor B aqui, ó, tá? Olha lá. Mais o vetor B. Só que esse vetor B, olha lá, ele está no sentido diferente, né? Olha lá, está apontando para cá, né? Inverso do meu vetor B, tá? Então, olha lá, a subtração. Se eu quiser subtrair o vetor A desse meu vetor B, né? Eu tenho mais o vetor B com o sentido dele negativo, tá? Olha lá, então ele teria apontando para cá, né? Então, olha lá, teria como resultado, olha lá, uma resultante, olha, que interfere, né? Olha lá, vai ser completamente, aqui, ó, a direção completamente diferente, né? E sentido também, né? Se o meu vetor B tivesse ao contrário, né? Ou seja, se eu quisesse subtrair o meu vetor A do vetor B, né? Olha lá, eu ponho o sinal som com o vetor invertido, né? Ou seja, o sentido dele é oposto, tá? Então, nós teremos um outro resultado. Tudo bem? Tá? Então, esse é o nosso vetor subtração, tá? Bom, gente, lembrando, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Vocês aproveitam, podem falar no áudio para que eu possa interromper a, a apresentação e me direcionar à dúvida de vocês, tá? Tudo bem? Então, vamos continuar. Bom, então, até agora, o que a gente já viu sobre vetores? A gente viu que vetores são diferentes de escalares, né? Um escalar, nós só estamos preocupados com o tamanho da grandeza, né? Se apenas o valor numérico, né? Se for uma grandeza, tem a intensidade e a unidade. No vetor, não. Além do valor numérico, além do módulo, né? Além da intensidade, também levamos em conta a direção do vetor e o sentido, para onde ele está apontando. Tá? Vimos também que podemos somar, né, um vetor com outro, e que essa soma é diferente daquela soma na aritmética, né, que a gente soma apenas valores numéricos. Né? Não, a soma vetorial também temos que levar em conta, né, a direção e o sentido dos vetores, além das intensidades, além dos módulos. Tá? E com isso, né, a forma geométrica de somar os vetores, a gente pega o primeiro vetor, né, deixa fixo numa origem, tá? E o segundo vetor, a gente adiciona a cauda do segundo vetor na ponta da seta do primeiro vetor. E o resultante é o quê? Da cauda do primeiro vetor até a ponta da seta do segundo vetor. Então, com isso, nós observamos e identificamos a soma vetorial pelo método geométrico, tá? Bom, agora nós precisamos, né, entender essas componentes dos vetores, tá? Então, os vetores em si, ele possui componentes, tá? Então, que componentes são esses? Tá? Então, nós vamos abordar a seguir, tá? Bom, vamos considerar aqui, ó, esse vetor que vamos chamar de A, tá? Ele tem esse tamanho, que vai daqui de baixo até aqui em cima, tá? Ele está nessa direção, tá? Direção inclinada. E o sentido é ascendente, é de baixo para cima. Tá? Então, está aqui o nosso vetor.
Pronto. Agora, consideramos, para podermos interpretar e localizar esse vetor no espaço, a gente atribui, né, o sistema de coordenadas, né, retangulares. Olha lá. O eixo aqui embaixo, o eixo do x, né, na horizontal, e aqui na vertical, né, o eixo dos y. Tá? Pronto. Então, aqui ó, a gente consegue já identificar, né, o endereço desse vetor, já que nós temos, olha lá, o eixo do x, eixo dos y, nessas coordenadas, onde bem aqui é a origem. Tá? Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai decompor esse vetor em termos dessas coordenadas x e y. Ou seja, a gente vai encontrar as componentes desses vetores. Né? Tá. E como é que a gente pode descrever essas componentes? É mais ou menos assim, olha lá. Tá? A gente projeta o nosso vetor nesses eixos. Por exemplo, eu quero identificar a componente x do meu vetor A. É como se, por exemplo, se eu ligasse uma lanterna aqui em cima, né? E esse vetor fizesse uma sombra aqui embaixo. Então, uma projeção dele. Tá? Então, essa projeção no eixo do x, né? Que é a componente AX desse meu vetor A. Tá? Então, no eixo do x, temos essa projeção, que é a componente AX. No eixo dos y, olha lá, também a mesma coisa, né? A gente vai projetar esse vetor aqui na vertical. Semelhante, ó, se a gente ligasse uma lanterna aqui, ó, daí projetasse a sombra desse vetor aqui, tá? Então, aqui nós teremos, nessa projeção, a componente AY desse nosso vetor A, tá? Então, essa componente, olha lá, podemos identificar como sendo, né? Olha lá, essa componente y, esse lado aqui, né? A, tem o mesmo tamanho, podemos deslocar aqui esse lado. E aqui embaixo, componente y, e a componente x, aqui, ó, aqui embaixo. A gente pode deslocar aqui. Então, com isso, o que a gente observa? Né? Que esse vetor, em termos das coordenadas x, y, né? Podemos identificar um triângulo retângulo, ó, né? Cujo esse ângulo aqui, θ, né, é o ângulo formado entre essa componente na horizontal e o vetor A propriamente dito, tá? Bom, e outra coisa, se nós temos um triângulo retângulo, nós podemos o quê? Atribuir a lei dos senos e cossenos e também, né, o teorema de Pitágoras, tá? Certo? Ou seja, olha lá, por exemplo, se eu ponho um observador bem aqui, né? Ele olha aqui, ó, a partir desse ângulo. Então, para esse observador, esse lado aqui é chamado de cateto oposto. Tá? Esse lado que está oposto aqui, ó, os olhos do observador. Tá? E aqui embaixo, né, para esse observador, nós chamamos de cateto adjacente. Tá? Então, com isso, podemos escrever essas componentes AX e AY em termos desses catetos, né? Cateto oposto e cateto adjacente, ou seja, pela lei dos senos, né? E cossenos. Tá? Qual é a definição do seno? Né? Seno de um ângulo θ, né? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é a nossa hipotenusa? É o nosso vetor A aqui, ó, né? No caso, o módulo do nosso vetor A. E o cosseno? Né? Cosseno definido de um ângulo θ é definido como o cateto adjacente, né? No caso AX, dividido pela hipotenusa, pelo A. Tá? Então, como eu quero reescrever agora essas componentes AX e AY em termos de seno e cosseno, tá? Então, nós temos, olha lá,
seno de θ igual a y dividido por a. O a que está dividindo passa multiplicando o seno de θ. Então, nosso AX posso escrever como sendo a cosseno θ. Tá? Deixa eu ver se... Não, é AY seno θ. Então, vou repetir mais uma vez, que eu acabei trocando as informações. Né? Então, vamos lá. Seno de θ, né? É o cateto oposto a y sobre a hipotenusa. Tá? Então, seno de θ é AY sobre a hipotenusa, que é A. O A que está dividindo passa para o outro lado, multiplicando. Então, nós temos AY como sendo, agora, está correto, A, que é a hipotenusa, que multiplica seno de θ. Tá? E para a componente AX, né? Cosseno de θ igual cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cosseno de θ igual a AX dividido por A. O A que está dividindo passa para o outro lado, multiplicando. Então, nosso AX vai ser o quê? A, que é a hipotenusa, que multiplica cosseno de θ. Tá? Então, podemos reescrever agora, olha lá, essas componentes que acabamos de aprender, né, para o nosso vetor A. Sabíamos que temos componente em AX e componente em AY. Tá? A componente em AX eu posso escrever como sendo A cosseno θ. E a componente em AY eu posso escrever como sendo A seno θ. Tá? Então, eu posso escrever agora o meu vetor A em termos das componentes A cosseno θ e A seno θ. Tá? Olha lá. Como a gente consegue identificar aqui embaixo o nosso vetor, nosso triângulo retângulo. Tá? Bom, aqui nós temos esse vetor, ele está nesse quadrante aqui, que chamamos de primeiro quadrante. Mas também podemos fazer a mesma interpretação se o nosso vetor estiver aqui no segundo quadrante, né? Ou no terceiro e quarto, o nosso eixo cartesiano. Tá? Então, nesse caso aqui, se ele está no segundo quadrante, olha, a origem está desse lado aqui. Olha o meu vetor aqui, né? Mas, mais uma vez, eu posso projetar o meu vetor A na componente X. Tá? Então, o projeto ele fica aqui embaixo. Também projeto na componente Y, olha lá. Projeção do vetor A. Então, nós temos eu posso projetar o meu vetor A no eixo dos Y. Tá? Então, com isso, nós temos a componente AY. Tá? Então, qualquer quadrante que o meu vetor esteja, eu posso escrevê-lo em termos de suas componentes. No caso, o nosso vetor aqui é um vetor bidimensional. Tá? Significa que ele tem componente em X e componente em Y. Tá? Bom, olha lá o nosso triângulo retângulo aqui, né? Olha lá, hipotenusa a X, a componente, né? Aqui de baixo, na horizontal, e a Y, a componente na vertical. Tá? Como nós temos um triângulo retângulo, eu posso, né, calcular o módulo do meu vetor A, que é a hipotenusa. Então, a hipotenusa é o quê? Raiz quadrada do quadrado, né, dessa componente mais o quadrado dessa outra componente. Então, olha lá, a hipotenusa é igual a raiz quadrada de ax ao quadrado mais ay ao quadrado. Tá? E outra coisa, eu também posso encontrar o valor desse ângulo θ. Né? E quem é o ângulo θ? Bom, para a gente encontrar o ângulo θ, né, a gente pode partir da tangente. Tangente de θ igual cateto oposto a y sobre o cateto adjacente, ax. Né? Então, tangente θ igual a y sobre ax. Se eu quiser encontrar o ângulo θ, é só eu pegar esse resultado, né, e tirar o arco tangente.
Aí sim vai me dar o valor do ângulo θ, tá? Tudo bem, gente? Tudo certinho? Ficou claro essa parte? Pessoal, se tiver alguma pergunta, vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Bom, não esqueçam de escrever o nome e o número de matrícula de vocês aqui na nossa lista de frequência, tá? Bom, vamos continuar, né? Agora que a gente já sabe que podemos escrever o nosso vetor em termos de suas componentes, no caso, um vetor de duas dimensões, componente AX e componente AY, consequentemente, né, eu posso reescrevê-lo em termos de seno e cosseno. Tá? No nosso caso aqui, ó, o AX vai ser o A cosseno θ e o AY A seno θ. Tá? Também eu posso encontrar a hipotenusa, o módulo do meu vetor, né? Fazendo o cálculo da hipotenusa aqui do triângulo retângulo. Também posso encontrar esse ângulo θ, né, que é o ângulo da inclinação do meu vetor, a partir da tangente de θ, que é a y sobre a x. Tá? Então, foram essas informações que nós já absorvemos até o nosso momento. Tá? Bom, continuando. Agora, né, nós vamos interpretar o nosso vetor em termos de um outro recurso chamado de vetores unitários. Tá? Então, na nossa representação vetorial, também podemos atribuir essa informação extra, que é chamada de vetor unitário, né? Ou versor. Tá? E com essa informação dos vetores unitários, nós podemos somar esses vetores, né, a partir dessas componentes atribuídas a vetores unitários. Tá? Então, vamos lá, inicialmente, estudar os vetores unitários e, em seguida, como se comporta essa soma com esses vetores a partir dessas componentes, né, atribuídas com vetores unitários. Então, vamos lá. Bom, um vetor unitário, né, como a gente diz, um vetor possui módulo, direção e sentido. Então, um vetor unitário também possui possui essas características, né? Possui módulo, direção e sentido. Né? A nossa diferença é que no vetor unitário, nós podemos representar cada um deles em cada um desses eixos cartesianos. Tá? Então, nós temos um vetor unitário próprio para o eixo x, temos um outro vetor unitário próprio para o eixo y e um outro vetor unitário, né, próprio para o eixo z. Tá? Então, no nosso caso tridimensional, nós temos três vetores unitários. Né? Cada um vetor unitário desse, como o nome diz, tem um módulo igual a 1. Ou seja, o tamanho desse meu vetor em x tem o mesmo tamanho do vetor em y e, consequentemente, o mesmo tamanho do meu vetor unitário em z. Por isso que é chamado de vetor unitário. Para diferenciarmos um vetor unitário de outro, ou seja, para a gente saber que aquele vetor unitário pertence ao eixo dos x, ou ao eixo dos y, ou ao eixo dos z, nós atribuímos nomes diferentes a ele. Né? Então, para o eixo dos x, o nosso vetor unitário chamamos de i. Para o eixo dos y, chamamos de j. E para z, chamamos k. Uma outra representação nesses vetores unitários para diferenciar dos outros vetores comuns, né, é esse chapeuzinho aqui que tem em cima deles. Olha lá. Tem um chapeuzinho aqui, ó, aqui e aqui. Então, quando essas letras, né, possuem esse chapeuzinho, né, significa
que nós estamos nos referindo a vetores unitários, tá? Que é um vetor que tem tamanho igual a 1, tem a direção referente à sua componente, né? O seu eixo cartesiano, e a direção, olha lá, é da origem para os valores positivos. Então, são sempre vetores ascendentes, né? Sempre possui a direção, tá? Da origem, tá? Para os valores positivos. Se acontecer um valor negativo aqui, é porque eu estou fazendo uma subtração com vetores unitários. Tá? Então, tem essa observação, mas, naturalmente, eles estão dispostos dessa maneira, olha lá. Na origem, para os valores positivos e localizados, né, em suas respectivas direções. Tá? Então, o vetor unitário na direção x, nós chamamos de I-chapéu. Na direção y, J-chapéu. Na direção k, na direção z, k-chapéu. Tá? Então, nós temos esses três vetores referentes aos vetores unitários, né? No eixo, no sistema cartesiano, no caso, tridimensional. Tá? Bom, agora que nós já sabemos quem são esses vetores unitários, né? Nós podemos atribuí-los aqui, ó, nas componentes do nosso vetor. Tá? Então, a gente volta lá para o nosso vetor A. Olha o nosso vetor A bem aqui, ó, né? Nessa direção, e o sentido aqui, ó, de baixo para cima. Tá? E o ângulo formado com o eixo do x, né? O ângulo θ. Tá? Consequentemente, nós vamos ter a componente do nosso vetor unitário em x, que é a componente A, e a componente em y, né? Componente AY. Já que na componente em x é a componente, em termos de x, é a componente AX. Tá? Bom, o vetor unitário, que significa nós acrescentamos, né? Ou seja, multiplicamos essa componente, né, com o vetor unitário. E esse é o vetor unitário, ele vai identificar o endereço dessa componente. Ou seja, se eu tenho aqui, ó, AX, e eu tenho aqui um vetor unitário multiplicado, né, o vetor I, e eu sei que esse vetor unitário é o I-chapéu, significa que essa componente corresponde, né, àquela do eixo do X. Tá? Olha outro aqui, ó. Nós temos a componente AY, e ela está multiplicada pelo vetor unitário J. Isso significa que essa componente ela está localizada aqui, ó, no eixo dos Y, tá? Porque o nosso vetor unitário, ele identifica esse endereço da componente, tá? Então, nós vimos lá atrás, olha lá, que o nosso vetor unitário podemos escrever em termos de, por exemplo, componente em AX, né? A é cosseno θ e AY A seno θ, né? E também podemos atribuir os vetores unitários. Então, vai ficar nessa componente em X, a componente do meu vetor unitário vai ser AX e chapéu, né? E no eixo dos y, a componente, né, do meu vetor unitário, a componente do meu vetor A vai ser escrita como AY J chapéu, onde esse J chapéu é o meu vetor unitário. Tá? Então, olha lá, se eu localizar aqui, ó, esse AX e chapéu, né, olha lá, como sendo esse vetorzinho bem aqui, e aqui, ó, AY chapéu, um outro vetorzinho aqui. E se eu somar AY, AX e chapéu com AY, J chapéu, temos como resultado, olha lá, esse vetor, né, A. Tá? Então, dessa maneira, olha lá, eu posso reescrever o meu vetor A como sendo
AX e chapéu mais AY J chapéu. Ou simplesmente AXI mais AYJ, tá? Olha lá, esse outro caso aqui, ó. Eu tenho um vetor B, né? Ele já está aqui, ó, nesse quarto quadrante, né? Consequentemente, eu tenho a componente em X e em Y. Para a componente em X, né, como podemos identificar? BX e chapéu, BXI. Tá? Olha lá, essa componente aqui, ó, BXI. E para o eixo dos Y, olha a componente BYJ. Tá? Então, se eu pegar o BXI, esse é meu vetor, né, componente do meu vetor aqui, B, em termos do vetor unitário I, né? Se eu pegar o BXI, tá? E somar com BYJ, tá? Temos como resultado dessa soma, né? O meu vetor B, tá? Então, olha lá. Mais uma vez, eu posso escrever, ó, esse outro vetor, chamamos de vetor B, em termos dos seus vetores unitários. B igual BXI mais BYJ, tá? E nesse caso aqui, ó, do meu vetor B está localizado no quarto quadrante, olha o ângulo θ aqui, esse aqui todinho, tá? É aqui. Ou eu posso usar o sentido horário, né? Porém, eu sei que esse valor medido vai ser um valor negativo, tá? Pronto, então eu posso escrever o meu vetor em termos dos vetores unitários, tá? Como vimos aqui em cima. Tudo bem, gente? Tudo certinho, tá? Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Bom, agora que a gente já estudou, né, o que esse vetor eu posso escrevê-lo em termos dos vetores unitários, como a gente viu aqui em cima, nós podemos partir para a soma de vetores, né, considerando os seus vetores unitários. Tá? Então, olha lá. Eu tenho um vetor R, tá? Que é a soma de dois vetores, um vetor A mais um vetor B. Tá? Então, vamos supor que eu tenho um vetor A, tá? E que nós temos um outro vetor chamado de vetor B. Esse vetor A, ele possui duas dimensões, ou seja, ele tem componente em X e também tem componente em Y. Ah, não! Esse vetor A, ele possui três dimensões, onde ele tem componente em X, em Y e em Z, tá? O meu vetor, não, o A não é vetor unitário, o A é um vetor mesmo, tridimensional. O meu vetor B também ele possui três componentes, tá? Componente em X, Y e Z, tá? Isso, consequentemente, nos diz que o nosso vetor R, né, resultante, também terá três componentes, em X, Y e Z. Tá? Então, se eu quiser somar o meu vetor A com o vetor B, como é que eu devo fazer essa soma? Faço o seguinte, tá? Eu tenho que somar apenas as componentes em X, né? AX mais BX. Depois, o que eu faço? Somo as componentes em Y, AY mais BY, e depois somo as componentes em Z, AZ mais BZ. E com isso, olha lá, eu tenho como resultante do meu vetor R as componentes Rx, Ry e Rz, tá? Daí, ó, nós podemos encontrar a resultante do nosso vetor R somando, né, as componentes dos vetores A e B
né? Cada uma delas em suas respectivas direções, em x, y e z. Tá? Então, é a soma vetorial a partir da soma das componentes dos vetores em questão. Tá? Bom, como vocês podem ver, ó, só complementando aqui, ó, tá? Esse meu vetor, essa componente AX está na direção Y. Consequentemente, a componente BX também está na direção Y. O que significa? Que eu posso colocar, ó, meu Y em evidência. Então, esse Rx ele vai estar atribuído à componente, ao vetor unitário Y. Assim eu faço para o RY e RZ. Ou seja, o meu vetor R resultante ele vai ser um vetor agora em termos de vetores unitários RXY mais RYJ mais RZK. Certo? Pronto. Agora conseguiu esclarecer, né, a soma vetorial em termos dos vetores unitários. Né? Viu como nos dá essa praticidade. Tá? Bem, agora que nós já vimos a soma vetorial, vamos partir para outra parte, que é, né, a multiplicação de vetores, tá? Então, nós podemos agora multiplicar vetores, tá? Então, essa multiplicação tem alguns passos que devem ser esclarecidos, né? Assim como nós percebemos que na soma vetorial é diferente da soma na aritmética, a mesma coisa acontece com a multiplicação de vetores. É diferente da multiplicação que nós aprendemos na aritmética. Tá? Então, a gente vai ver a multiplicação de um vetor por um escalar, né, um número, né, e a multiplicação de um vetor por outro vetor. Quando a gente multiplica um vetor por outro vetor, essas multiplicações podem ser de duas maneiras. Pode ser um produto escalar ou um produto vetorial. Tá? Bom, multiplicação de um vetor por um escalar. Quando multiplicamos um vetor A por um escalar E, que é um número, obtemos um vetor cujo módulo é o produto do módulo de A pelo valor absoluto de E, cuja direção é a mesma de A e cujo sentido é o mesmo de A se o escalar E for positivo e o sentido oposto se o escalar E for negativo. Para dividir A por E, multiplicamos A por 1 sobre E, onde esse E é o valor do número, do escalar. Tá? Então, essa multiplicação de um vetor por um escalar. Por exemplo, eu tenho um vetor, por exemplo, vetor A, e o escalar for 3. Então, o vetor A multiplicado com 3 vai ser o quê? 3A, tá? Onde conserva esse vetor A, vai conservar a direção e o sentido. Agora, se, por exemplo, eu vou multiplicar o meu vetor A por outro número, menos 2, né? Daí terei como resultado como menos 2A, tá? Vai conservar agora o quê, né? O 2, né? Vai conservar o quê? A direção do meu vetor A, porém, o sentido, como o número é menos 2, vai ficar negativo. Tá? Então, voltando novamente. Eu vou multiplicar o meu vetor A com o número 3. Eu terei como resultado 3A. Eu vou manter a mesma direção do vetor A e o mesmo sentido do vetor A, porque esse número 3 é positivo. Tá? Por outro lado, a intensidade do meu vetor A vai mudar, porque vai ser 3 vezes maior.
né? Agora, por exemplo, se eu multiplicar o meu vetor A por menos 2, o que vai acontecer? Né? Eu vou manter a mesma direção, porém, o sentido fica contrário, porque tem um sinal menos na frente. Tá? E a intensidade, eu vou multiplicar 2 vezes, vai ficar diferente. Tá? Agora, se eu multiplicar um vetor, ou seja, se eu dividir, por exemplo, o vetor A por 5, ou seja, se eu pegar o vetor A e multiplicar por 1 sobre 5, tá? Que temos como resultado? Vai manter a mesma direção, porque 1 sobre 5 é positivo, né? Consequentemente, o 1 sobre 5 é um escalar, vai manter o mesmo sentido, porque 1 sobre 5 é positivo, tá? Porém, o que vai acontecer com o meu vetor A? O resultante vai ser diferente, porque eu vou pegar o módulo do meu vetor A e dividir 5 vezes, né? Então, a intensidade do meu vetor A será menor, tá? Tudo bem, gente? Agora, se esse 1 sobre 5 for negativo, o que vai mudar também? Vai mudar o sentido, tá? Então, esse é o caso da multiplicação de um vetor por um escalar, tá? Se esse escalar for positivo, não vai ter alteração na direção e nem no sentido. Porém, dependendo do valor desse escalar, né, esse resultante ele pode ser multiplicado para mais, ou, se ele for um valor menor que 1, pode ser multiplicado para menos, ou seja, pode ser dividido. Tá? Se esse escalar for igual a 1, não vai interferir em nada, porque qualquer número ou qualquer vetor multiplicado por 1 vai ser ele mesmo, o próprio vetor. Tá? Bom, então essa é a parte de multiplicação de um vetor por um escalar. Agora eu posso multiplicar um vetor por outro vetor. Vamos ver aqui, olha lá. Existem duas formas de multiplicar um vetor por um vetor. Uma forma, conhecida como produto escalar, resulta em um escalar, o número, e a outra, conhecida como produto vetorial, resulta em um vetor. Os estudantes costumam confundir as duas formas. Ou seja, se eu multiplicar um vetor com outro vetor, dependendo da situação, a gente pode ter dois resultados. Né? Se um resultado for um número, né, nós chamamos essa multiplicação de produto escalar. Agora, se a multiplicação for, o resultado da multiplicação for um vetor, né, nós chamamos essa multiplicação de produto vetorial. Então, eles estão classificados em duas situações, né? Essas multiplicações. Bom, o produto escalar. Que vem a ser o produto escalar? O produto escalar dos vetores A e B, né? Daí tem uma figura, a gente vai ver um pouco mais à frente, é descrito como A ponto B, e definido pela equação A ponto B igual a B cosseno φ. Tá? Para ver se a gente localiza aqui, ó. Olha lá. Então, nós temos aqui, ó, um vetor A e um vetor B, né? O produto escalar é representado como A ponto B, como sendo AB cosseno φ. Que é o φ? É o ângulo formado entre esses dois vetores. Pronto. Então, aqui, ó, é o nosso produto escalar, a definição do produto escalar. Então, o que, que eu faço? A escalar B, A ponto B, né, é igual a vezes V vezes cosseno do ângulo formado entre eles. Tá? Essa é a definição do nosso produto escalar. Né? Como a gente viu lá atrás, o produto escalar é aquele resultado da multiplicação de dois vetores, né? E como a gente viu, o resultado é um número. Tá? Então, AB cosseno φ é um número, é um escalar. Tá? Produto vetorial. O produto vetorial de A e B é escrito como A
Daí nós temos o quê? Uma cruz, né? B, A, chamado A vetorial B, e resulta em um terceiro vetor, tá? Chamado de C. Tá? Então, como é um terceiro vetor, ele vai ter módulo, direção e sentido. Tá? O módulo desse terceiro vetor está definido aqui embaixo. Olha, C é igual a AB seno de φ. Onde φ é o ângulo formado entre esses dois vetores. Tá? Bom, a direção do meu vetor C ela está localizada como perpendicular ao plano onde estão localizados esses dois vetores, A e B. Tá? Então, se A e B estão localizados em um plano, né, por exemplo, plano XY, consequentemente, a direção do meu vetor C está no plano, está no eixo perpendicular a esse plano, ou seja, no eixo Z. Tá? E o sentido do meu vetor C vai depender da ordem da multiplicação entre esses dois vetores. Tá? Então, para identificarmos esse sentido, nós utilizamos, né, o recurso chamado de regra da mão direita, ou regra do parafuso. Tá? A gente vai ver daqui a pouco. Bom, então olha lá. A vetorial B é igual a um terceiro vetor C. Aqui, né? Bom, só concluindo aqui o nosso vetor, o produto escalar, né? AB cosseno φ, A cosseno φ vezes B, ó, eu projeto um vetor no outro e faço a multiplicação, tá? E também eu posso utilizar o recurso dos vetores unitários. Quem é o A? AXI mais AYJ, né? Ou mais AZK, escalar BXI, BYJ mais BBZK, tá? Que temos como resultado a escalar B como AXB mais AYB mais AZBZ, tá? Bom, aqui olha lá, nosso produto vetorial, tá? Então, no produto vetorial, lembra como eu falei agora há pouco, eu tenho esse plano aqui, ó, XY. Então, nesse plano XY, nós temos o vetor A, tá? Não, no plano XY, nós temos apenas o vetor A. Tá? Então, o vetor A ele está ó, nesse plano aqui XY. Temos outro plano XZ, esse plano aqui, ó. Tá? X, né? Z, esse plano bem aqui, ó, né? Então, nesse plano XZ, nós temos localizado esse vetor B. Tá? Então, olha lá. Nesse plano XZ, olha lá, esse bem aqui, nós temos esses dois vetores, o A e o B. Tá? Lembra que eu falei? O vetor resultante, a direção dele é perpendicular a esse plano. Tá? Então, olha lá. Essa é a direção do vetor resultante. Né? E o sentido vai depender o quê? Da ordem de multiplicação de um vetor por outro. Tá? E o módulo, o tamanho desse vetor resultante, é esse aqui, ó. É o AB, né? Multiplicado pelo ângulo, pelo seno do ângulo formado entre eles. Né? Então, esse ângulo aqui entre o vetor A e o vetor B. Tá? Ok? Bom, certo. E o sentido? O sentido, né, a gente vai precisar usar a regra do parafuso. Então, olha lá. Eu venho com a minha mão direita e aponto aqui, olha lá. Os meus dedos que vão de A, né? Eu vou mostrar mais atrás detalhado, para a gente não se perder nessa interpretação. Tá? Mas antes de fazermos a regra da mão direita, né? Olha lá como representamos analiticamente o produto vetorial. Né? A vetorial com B. Quem é o meu vetor A? Olha, AXI mais AYJ mais AZK. E quem é o vetor B?
BXI mais BYJ mais BZK. Olha o produto vetorial lá. Então, eu faço o produto vetorial de A, né, com B. A com B, né? Depois A com BX, AXBX, depois AXBY e assim por diante. Tá? Então, eu terei como resultado esses aqui. Tá? Bom, existe uma particularidade entre essas multiplicações com os vetores unitários. A gente vai ver aqui, ó, que mais à frente, tá? Essas particularidades diz o seguinte, olha, I escalar I vai ser igual a 1, tá? Porque como eles estão na mesma direção, o ângulo formado entre eles é igual a zero. Então, vai ser o quê? 1 vezes 1 vezes cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. Então, isso vai ser igual a 1. Mesma coisa acontece com J vezes J. Tá? Corresponde a 1 vezes 1 cosseno do ângulo formado entre eles, vezes zero, igual a 1. Tá? Agora, se eu tiver I escalar J, eu vou ter o quê? 1 vezes 1 cosseno do ângulo formado entre eles. I vezes I e J, o ângulo entre eles é 90 graus. Cosseno de 90 é zero. Tá? Então, I escalar J e J escalar K e K escalar I é igual a zero. Tá? Agora, no produto vetorial, I escalar I vetorial I, né? Já como eles estão na mesma direção, vai ser igual a quê? 1 vezes 1 seno do ângulo formado entre eles. Seno de zero é zero. Então, I vetorial I é igual a zero, J vetorial J igual a zero, e K vetorial K igual a zero. Por outro lado, no produto vetorial, entre os vetores unitários, I vetorial J é igual a K. Né? Olha lá, porque o K está situado na direção perpendicular entre I e J. Vai ser como 1 vezes 1, né? Cosseno, seno do ângulo formado entre eles, seno de 90 1. Então, vai ser 1 vezes K, tá? Então, I vetorial J é igual a K, J vetorial K é igual a I e K vetorial I igual a J, tá? Então, tem essa observação, né, que devemos levar em conta dos vetores unitários quando utilizamos o produto escalar e o produto vetorial. Tá? Por isso que a gente pode descrever, ó, lá, dessa maneira aqui, ó, analiticamente, o produto vetorial e aqui dessa maneira, analiticamente, o produto escalar. Pronto, agora nós vamos, olha lá, utilizar a regra da mão direita para o produto vetorial. Tá? Então, aqui, ó, olha lá, a mão direita, né? Tá? Polegar, os dedos, a palma da mão. Tá? Eu tenho dois vetores aqui. Um vetor A, que está nessa direção, tá? E um vetor B. Tá? O vetor A eu vou chamar de primeiro vetor. Então, necessariamente, eu tenho que coincidir a ponta dos meus dedos, né, com a direção e o sentido do meu vetor A. Tá? Então, se meu vetor A está nessa direção e o sentido apontando daqui desse ponto para lá, então eu pego a minha mão e coloco, né, na mesma direção e o mesmo sentido com as pontas dos dedos, tá? Então, aqui, ó, com a palma da mão, representa o vetor A. Bom, o meu vetor B, ele tem que estar no mesmo plano no meu vetor A. Então, olha lá, eu coloco o meu vetor A aqui em cima da mesa e o vetor B também deve estar em cima da mesa. Eu ponho minha mão em cima da mesa desse jeito, né? Porém, ela em pé, né? Obedecendo o sentido do vetor A. O meu vetor B, eu observo que ele sai da palma da minha mão. Olha lá. Então, ele sai daqui, da palma da minha mão, sai o vetor B. Pronto. Tá? Agora eu quero fazer a regra do parafuso. Como é que eu faço? Eu venho com meus dedos, olha lá, e eu desloco meu dedo que eu vou fazer a multiplicação de A
vetorial com B. Então, pego meus dedos aqui, ó, que está na direção de A, e desloco para a direção de B. Aqui, ó, tá? Quando eu faço isso, eu levanto o meu polegar. Tá? Então, quando eu levanto o meu polegar, eu já determino a direção e o sentido do meu vetor resultante, esse vetor C. Né? Tá? Então, aqui eu já tenho o resultado, né? No caso, a direção e o sentido do meu vetor C. Mais uma vez, olha lá o meu vetor A, nessa direção e esse sentido. O meu vetor B também, ó, nessa direção e nesse sentido. Eu tenho que colocar esses dois vetores de uma maneira que a origem deles coincida, tá? Outro detalhe, eles têm que estar no mesmo plano, né? Ou seja, o meu vetor A e o vetor B, eles devem estar em cima da mesa, deitado. Pronto. Né? O segundo passo é o quê? Eu venho com a minha mão, a ponta dos meus dedos, olha lá, né? Coincide com a direção e o sentido do vetor A. Tá? Olha o meu vetor A daqui para cá, então os meus dedos vão apontar para cá, no mesmo sentido do vetor A. O segundo passo, né? Eu desloco os meus dedos aqui, ó, para a direção do vetor B. Então, eu estou fazendo a multiplicação A vetorial B. Eu desloco. Pronto. Né? Quando eu faço isso, eu levanto o meu polegar. E esse polegar ele vai determinar o quê? A direção e o sentido do vetor resultante, que é o meu vetor C. Tá? Pronto. Então, temos essa situação identificada, o produto vetorial entre esses dois vetores. Tá? Olha lá, esse caso aqui embaixo, nós temos o vetor A, tá? E aqui o vetor B. Pronto. Qual é a diferença aqui, né? A diferença que eu vou multiplicar B vetorial A. Aqui eu multipliquei A vetorial B. Agora eu vou multiplicar B vetorial A. Então, o que eu fiz? Eu mudei a ordem dos vetores, né? Então, esse meu vetor B, eu vou chamar de primeiro vetor, tá? Então, qual é o primeiro passo? Eu deixo esses dois vetores em cima da mesa, no mesmo plano. Tá? Segundo passo, já que eu sei que o B é o meu primeiro vetor, eu venho com a minha mão direita, né? E o que eu faço? Tá? Posiciono os meus dedos na direção do meu vetor, sendo que a ponta do dedo vai B, tá? Então, eu venho com a minha mão, né? E coloco os meus dedos aqui, ó, tá? Na direção do meu vetor B, né? E o sentido, né, do meu vetor B coincide com a ponta dos meus dedos da minha mão. Tá? Pronto. Já fiz esse passo. Qual é o próximo passo? A multiplicação. B vetorial A. Então, B vetorial A, o que eu faço? Com meus dedos, eu desloco meus dedos para a direção de A. Quando eu faço isso, olha lá, eu levanto o meu polegar. Tá? Levantei o meu polegar e esse polegar ele vai indicar, né, a direção, né, olha só, direção vertical e o sentido, apontando para baixo, do meu vetor resultante, que é o vetor C, que eu chamei aqui, ó, agora de C', tá? Então, é isso, utilizando a regra da mão direita, ou a regra do parafuso, para identificarmos, né, a direção e o sentido do nosso vetor resultante, tá? Tudo bem, gente? Certinho? Alguma pergunta? Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, vocês podem interromper a qualquer momento, tá?
Bom, a parte, como eu já adiantei para vocês, né? Olha lá, os produtos escalares entre os vetores unitários, quando eles têm o mesmo nome, é igual a 1. Quando eles têm nome é igual a 1. Quando eles têm nomes diferentes, é igual a 0. O produto vetorial entre vetores unitários, né, quando eles têm o mesmo nome, é igual a 0, e quando tem nomes diferentes, é igual ao terceiro vetor unitário. No caso, K aqui, né, e vetorial J. J vetorial K, no caso, o I. Sempre é o terceiro vetor, porque eles têm como resultado, né, o vetor na direção perpendicular, tá, ao plano. Qualquer vetor A de componentes AX, AY e AZ ao longo dos eixos X, Y e Z podem ser escritos na forma, olha lá, dos vetores unitários. Sejam A, B e C, vetores arbitrários de módulo A, B e C. Neste caso, olha lá, tá? Eu vou aplicar a regra aqui, ó, da associativa. A vetorial B mais C tem o mesmo significado se eu colocar A vetorial B mais A vetorial C, né? O S aqui é um escalar. Tenho S que multiplica A vetorial B. O mesmo resultado que eu vou ter aqui A vetorial S escalar, né? Que multiplica B. Que é o mesmo resultado se eu colocar o S fora aqui, ó, do parênteses A vetorial B e o resultado, né? Multiplica com A. E que S é um número escalar, tá? Bom, um outro detalhe, olha lá, né? Quando o ângulo θ ele é menor dos dois ângulos entre A e B. Né? Então, olha lá. A escalar B igual a B escalar A igual a AX BX mais AY BY mais AZ BZ, que é igual a B cosseno θ. Tá? Aquela explicação da definição do produto escalar. Tá? No produto vetorial, olha lá, eu posso fazer o quê? Né? Encontrar esse produto vetorial utilizando a resolução da determinante da matriz. Né? Então, aqui é o meu vetor A. Olha lá, aqui na nossa matriz, na determinante da matriz, ó, quando nós temos essas linhas aqui ó, retas, significa que é a determinante que eu estou calculando. Tá? Então, nós temos a componente I, primeira coluna, J, segunda coluna, K, terceira coluna. Tá? Quem é o vetor que está aqui na frente? Né? Nesse caso aqui, é o vetor A. Então, o vetor A corresponde à primeira linha aqui, a x, a y, a z. Quem é o segundo vetor aqui? É o vetor B. Então, o vetor B corresponde à segunda linha aqui, bx, by, bz. Tá? Então, aqui ó, eu monto, né, através da determinante, o cálculo do meu produto vetorial. Tá? Aqui, ó, você tem mais de uma técnica para resolver, né, a determinante. Essa aqui embaixo é uma outra resolução da determinante, onde eu decomponho ela em três, né, em matrizes 2x2, que fica mais fácil de resolver. Né? Tá? Então, esse resultado aqui ó, é o quê? O AYBZ menos BYAZ, isso na direção I, mais AZBX menos BZAX na direção J, mais AXBY menos BXAY na direção K. Tá? E se eu quiser calcular somente, né, o módulo desse meu vetor resultante, o que é que eu faço? Eu multiplico A com B, né, módulo deles, e multiplico com o seno do ângulo formado entre eles. Tá? Olha lá. Na multiplicação mista, olha lá, eu tenho A escalar B vetorial C, né? Teríamos essa identidade como mesmo resultado B escalar C vetorial A, ou C escalar A vetorial B. Então, aqui é uma identidade que nós temos. Tá? Outra identidade que nós temos, olha lá, é A vetorial B vetorial C, que tem o mesmo significado que A escalar C que multiplica o vetor B, menos A escalar B que multiplica o vetor C. Então, aqui são identidades que a gente utiliza para resolver os nossos problemas, tá?
Bom, então vamos partir para os exercícios. Ou seja, a gente vai ilustrar agora, né, essa teoria toda que a gente estudou, né, agora mais cedo. Tá? Bom, nós temos aqui a seguinte questão. Quais são, né, item a componente x e, item B, a componente y de um vetor A no plano XY, que faz um ângulo de 250 graus no sentido anti-horário, como o semi-eixo x positivo e tem um módulo de 7,3 metros. Né? Bom, ele quer saber a componente x e a componente y de um vetor A. Né? Ele diz que esse vetor A está no plano XY. Lógico, né? Se ele quer saber a componente x e a componente y, significa que esse vetor tem duas dimensões. Tá? Bom, então, nesse plano XY, que podemos supor um plano de uma mesa, né? Esse vetor ele faz um ângulo de 250 graus no sentido anti-horário, né? Então, aquele sentido de ângulo positivo, né? Com o semi-eixo x. Tá? Então, no plano da mesa, né, nós escrevemos um eixo x, tá? O eixo y, e esse ângulo 250 graus, né, é a partir desse eixo x. Então, vai dar aquela volta toda, sentido anti-horário. Tá? Outra informação que ele fala é que o módulo desse vetor A em metros é igual a 7,3. Pronto, então ele deu essas informações para a gente. Ele deu o tamanho do vetor, né? Diz que o vetor tem duas dimensões, está no plano XY, e que o ângulo desse vetor é de 250 graus. Tá? Olha lá, a gente, pelo número 250 graus, né? O primeiro quadrante vai até 90 graus. Então, esse vetor ele não está no primeiro quadrante. No segundo quadrante, 90, 180 graus. Tá? Então, esse vetor ele não está nem no primeiro e nem no segundo quadrante. Né? Bom, 90 mais 90, 270 graus. Então, 270 graus. Então, significa que o nosso vetor está localizado no terceiro quadrante. Né? Pronto, já temos essa informação. O nosso vetor tem tamanho 7,3 metros e no plano XY está localizado no terceiro quadrante. Pronto. E aí sim, agora a gente consegue, né, identificar as componentes x e y, tá? Bom, a componente x de A é o quê? A gente já sabe que é a componente AX é igual a cosseno θ. Né? Quem é o A? 7,3, né? E quem é o θ? 250 graus. Então, a gente vai calcular o quê? Cosseno de 250 graus. Isso temos como resultado menos 2,5 metros. Tá? Pronto. Tá? Olha lá. Como esse ângulo aí ele tem maior que 180 graus, então, consequentemente, ele vai atribuir um valor negativo. E isso faz sentido, né? Significa que esse nosso vetor está localizado no terceiro quadrante, tá? Ou seja, em termos das componentes x e y, né, os valores negativos, tá? Dos números negativos. Pronto, e com isso resolvemos facilmente, né, o nosso item A, tá? A componente em x. Agora nós vamos resolver, né, o item B, né, que é a componente em y. Tá? Olha lá, componente y
AY igual a seno de θ. Quem é o nosso A? 7,3. Seno de θ, 250 graus. Θ, 250 graus. Então, resolvendo, nós temos como resultado, olha lá, menos aproximadamente menos 6,9 metros. Tá? Então, já encontramos, olha lá, a componente Y. Bom, já encontramos as componentes, né? A gente pode o nosso vetor A, né? Como nós acertamos, está no terceiro quadrante. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante. 250 graus. A componente AX, olha lá, negativa, né? Menos 2,5. Tá? E a componente AY, também negativa, menos 6,86, ou 6,9 aproximadamente. Tá? E aqui, ó, o nosso vetor A, conforme descrito o problema. Tá? Tudo bem, gente? Pois é, então, nessa questão, nós vimos que podemos resolver, né, facilmente, né, utilizando, né, as componentes, das definições das componentes em X e da componente Y. Tá? Bom, agora vamos partir para outra questão. O nosso problema diz o quê? Um vetor deslocamento R no plano XY tem 15 metros de comprimento. Então, o tamanho de R é igual a 15. E faz o ângulo de θ igual a 30 graus com o semi-eixo X positivo. Tá? Então, R tem tamanho 15 e possui um ângulo, né, de 30 graus em relação ao eixo do X. Tá? Lembrando que o R está no plano XY. Então, como se estivesse em cima da mesa. Tá? Daí, como mostra a figura 3.6, que a gente vai ver daqui a pouco. Determine a componente X e a componente Y, muito semelhante à anterior. Né? Bom, a nossa figura não está aqui, mas eu vou simular aqui para você. Eu acho que eu esqueci de colocar a figura aqui para você. Bom, olha lá. Se aqui é o eixo do X, né? E aqui o eixo dos Y, né? O nosso vetor está localizado aqui. Né? Então, nós temos um triângulo, olha lá, né? Retângulo, localizado no primeiro quadrante. Tá? Ok. Pronto, então nós temos que encontrar a componente em X e Y. Tá? Olha, se R igual a 15 metros e θ 30 graus, a componente X de R é o quê? Rx igual a R cosseno θ. Né? Quem é o R? A hipotenusa, né? É o módulo, 15 metros, e o cosseno de θ é o cosseno θ, cosseno de 30 graus. Isso nos dá o resultado de 13 metros. Tá? O item B, a componente Y, olha lá, Ry igual a R seno θ. R, 15 metros, seno de θ, θ, 30 graus. Né? Então, a gente pega seno de θ, calcula e multiplica por 15, e temos como resultado 7,5 metros. Pronto, né? Aí nós conseguimos resolver essa segunda questão. Claro, essa parte, né, gente? Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Bom, esse problema ele já leva em conta o quê? A parte de soma vetorial. Minha da seguinte forma: 3,1 km para o norte, 2,4 km para o oeste e 5,2 km para o sul. Item A, desenhe um diagrama vetorial que representa esse movimento. Tá? Então, é para a gente desenhar como é que essa pessoa está andando nessas coordenadas. E B, para calcular a distância, C, e a direção
se um pássaro, né, voaria em linha reta, né, do mesmo ponto de partida ao mesmo ponto de chegada. Então, se o vez o pássaro fazer essa volta todinha, ele faz uma linha reta do início ao fim. Tum, tá? Então, ele quer que calcule o módulo, né, desse vetor, né, e a direção desse vetor. Tá? Então, vamos lá. Bom, primeiro ele anda 3,1 km para o oeste, para o norte, né? Significa direção Y, né? 2,4 km para o oeste, direção X, e 5,2 km para o sul, direção Y também, né? Chamamos os vetores de deslocamento de A, B e C. Chamamos a soma vetorial de R. Escolhemos o leste como a direção em X e chapéu, né? E o norte com a direção Y, J chapéu, né? Está implícito que todas as distâncias estão em quilômetros, tá? Quilômetros, quilômetros, e o resultante também em quilômetros, tá? Olha lá, nosso diagrama como fica. Olha lá. Então, norte, né? Sul, leste e oeste. Ele anda o quê? 3,1 km para o norte. Então, ele está aqui, ó. Ele anda 3,1 para cima. Está aqui o nosso primeiro vetor. O segundo vetor, ele anda para o oeste, né? 5,2. Tá? Norte. Se aqui é leste, aqui é oeste. 5,2. Aqui está fora de escala, porque, claro que 3,1, né, para o norte é menor que 2,4. Tá? Então, ele anda aqui, ó, para o norte, para o leste, para o oeste. 2,4. Não, tá certo mesmo. Olha lá. Norte, 3,1, tá? Ele andou 3,1, certo? Norte, 2,4 para o oeste, tá? Então, com certeza, esse módulo aqui é menor que esse outro. Né? E, por último, ele vai 5,2 para o sul, tá? 5,2 para cá. Pronto. Esse é o nosso diagrama vetorial que representa esse movimento. Pronto, já resolvemos aqui, ó, o nosso item A. Tá? Quem é o vetor A? 3,1, direção J. Que é o nosso vetor B? Tá? Olha lá. Menos 2,4, direção I. Olha lá. Por que tem esse menos? Porque ele está apontando para o sentido dos números negativos. E o vetor C? 5,2J, com menos aqui na frente. Mais uma vez, olha lá, apontando para os valores dos números negativos. Por isso que aparece esse menos aqui na frente. Né? Chamamos os vetores ABC e pronto. Aqui o cálculo, a representação, ou a resposta do nosso item A, que é o diagrama vetorial. O item B, ele quer a distância e a direção do pássaro. Então, o que o pássaro vai fazer? Né? O pássaro, em vez de ele dar essa volta aqui todinha aqui, né? E até chegar nesse ponto final, e vai diretamente daqui para cá, ó. Tchum, né? Ups. Aqui, ó. Pronto, né? Aqui para cá. Ele vai fazer isso, o pássaro, né? Então, o que é que a gente tem que calcular? Esse módulo, né? E a direção, né? Que é a inclinação e, no caso, o ângulo, né? Bom, como é que a gente vai fazer esse cálculo? Olha lá. Né? A gente vai somar vetorialmente esse. Ou vai somar as componentes desses vetores. Tá? Então, vamos lá. Então, eu vou somar o vetor A mais o vetor B mais o vetor C. Tá? Bom, olha lá. Eu posso reduzir o seguinte. Né? O vetor C e o vetor A estão na mesma direção.
Então, eu posso representá-los apenas por uma componente. Tá? Então, estão na direção I, direção I. Tá? Então, quem é o nosso vetor A? 3,1. Quem é o vetor B, C? Menos 5,2. Tá? Aqui o que eu faço? Eu posso calcular a resultante entre esses dois vetores. Tá? Então, vai ser o quê? 3,1, né? Mais o vetor C apontando para baixo, menos 5,2. 3,1 menos 5,2 vai ser o quê? O maior é o negativo. Então, vai ser menos, né? E fazer essa subtração aqui, né? 3,1 menos 5,2 dá 2,1, né? Menos 2,1 na direção J. Pronto, agora nós reduzimos para dois vetores, tá? Dois componentes. Então, nós temos, olha lá, essa soma vetorial toda podemos representar como menos 2,4 na direção I, mais menos 2,1 na direção J. Tá? Pronto. Agora que temos isso, e esse vetor ele está no plano, né, da mesa, plano XY, podemos calcular o módulo dele, ou seja, né, pelo teorema de Pitágoras, a hipotenusa. Então, vai ser o quê? O quadrado desse primeiro vetor, mais o quadrado desse outro vetor, desse outro componente, né? E o resultado tira a raiz quadrada. Então, vai ser o quê? Raiz quadrada de menos 2,4 km elevado ao quadrado, mais menos 2,1 km elevado ao quadrado, e a soma raiz quadrada. Esse resultado nos dá aproximadamente, né, 3,2 quilômetros, tá? Então, parcialmente, nós temos que a distância, né, que o pássaro voou é essa aqui, ó, 3,2 quilômetros, tá? E agora a direção. Como é que a gente vai fazer a direção? Tá? A direção é a tangente, né? Olha lá. Tangente de 2,1, né? Em J, né? Y sobre o x, 2,4. Tá? Então, a tangente de θ vai ser o quê? 2,1 dividido por 2,4. Quilômetros. Quilômetros eles se cancelam, né? Então, essa aqui, ó, esse resultado aqui, ó, se eu tiro a tangente desse ângulo, eu vou ter um valor, né? Agora, se eu quiser, né, o ângulo θ, eu tiro o arco tangente desse nosso resultado aqui, né? Que nos dá o valor de 41 graus ou 221 graus, tá? Só que, olha lá, a gente observa, né, que o vetor resultante está no, olha, primeiro, segundo, terceiro quadrante. Então, ele não pode ser 41 graus, ele só pode ser 221 graus, tá? Então, com isso, nós localizamos o quê? Além do módulo, né, do vetor resultante, também a sua direção, tá? Tudo bem, gente? Certinho, né? Bom, vamos partir agora para esse próximo item, né? Que é ainda dentro do nosso conteúdo de soma vetorial, tá? Pessoal, mais uma vez, se vocês tiverem alguma dúvida, né? Alguma pergunta, fique à vontade. Vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Bom, então, continuando. Determine a soma A mais B na notação dos vetores unitários. Para A igual 4 na direção I, né? Mais 3J, e B igual a 13I mais 7J. Determine B, o módulo, e C, a orientação de A mais B. Tá? Então, vamos lá. Né? Bem semelhante com o anterior. Tá?
Este problema envolve a soma de dois vetores bidimensionais, A e B. Precisamos calcular o módulo e a orientação do vetor resultante. Na notação dos vetores unitários, o vetor bidimensional A é escrito na forma A igual a xi mais AYJ. E o vetor bidimensional B é escrito na forma B igual a bxi mais byj. A soma dos dois vetores é dada por, olha lá, a gente vai somar A com B, então a gente vai somar em separado as componentes em relação ao vetor unitário I, mas agora em separado as componentes em relação aos vetores unitários J. E nos vai dar R xi mais R yj, tá? Onde esse Rx é o resultado da soma de AX mais BX. E o RY é o resultado da soma AY mais BY, tá? Bom, então vamos lá, né? A partir daqui, ó, eu identifico quem é o meu vetor A. 4i mais 3j. E o vetor B, menos 3i mais 7j, né? Então, olha lá, vou somar AX mais BX. Então, vou somar o quê? Esse 4, né? I é mais menos 13i. Então, vai ter como resultado menos 9, né? Na direção I, né? Para RX. E RY é o AY, que é o 3, né? Mais BY, que é 7, que dá o resultado igual a 10. Pronto. Daí, com isso, olha lá, para o nosso item A, nós temos, né? Olha lá, o vetor resultante como sendo menos AI mais 10J. Pronto. A partir desse resultante, né, a gente pode calcular o que é o módulo e a direção, né? O que vai fazer? A gente vai montar o nosso triângulo retângulo aqui, né? Então, vamos lá. Adiante lá. Né? Bom, determine o módulo, né? Item B. Primeiro ele pediu para determinar a soma, foi o que a gente fez aqui, ó. Tá aqui a soma, o vetor resultante, né? Item B, determinar o módulo. Olha lá. Aqui o módulo, né? Como é que a gente faz? Daí, aqui é a continuação, né? Olha lá. Módulo é o teorema de Pitágoras, né? Item A, quem é o nosso A? Quem é o nosso Rx? Menos 9. Menos 9 ao quadrado mais o Ry, 10. 10 ao quadrado, né? O resultado, tira a raiz quadrada, então temos como o módulo de B sendo igual a 13 metros. Pronto, né? E agora falta a orientação, né? Olha lá, nós temos o RY e temos RX, RY é 10 e RX é menos 9, né? Ops. Então, eu posso tirar o arco tangente, né? Então, o arco tangente de Rx e Ry dividido por Rx nos dá o resultado do ângulo, né? Que é igual a 10 dividido por menos 9, como sendo menos 48, ou 132 graus, né? Isso faz sentido, olha lá, né? Em x é menos 9, ó, em x menos 9, né? Em y, 10, né? Y 10, tá? Menos 9, aqui, ó, essa componente, e aqui, ó, x 10, tá? Então, isso significa que o nosso vetor está nesse segundo quadrante, tá? E 2 graus, tá? Então, não é menos 48, porque, ó, não dá menos 48. Menos 48 se tivesse aqui, ó, tá? Mas não é o vetor oposto, a gente quer esse vetor original, tá? Então, a gente descarta o menos 48, né? Porque o vetor resultante está localizado no segundo quadrante, tá? Bom, o nosso próximo exercício, agora a gente vai exercitar o produto escalar,
e produto vetorial. Então, nós temos aqui um vetor D1 igual a 3i menos 2j, mais 4k. E o vetor D2, que corresponde a menos 5i mais 2j menos k. Ele pede para determinar o quê? D1 mais D2, né? E o resultado faz o produto escalar com o produto vetorial de D1 com D2. Tá? Então, ele pede para a gente calcular essa expressão aqui, né? Então, vamos ver como que isso fica. Bom, como resultado, nós temos, para começar, escrevemos a expressão do enunciado. Olha lá. Esse 4 aqui é um número. Então, ele pode sair daqui e vem para cá para frente. Tá? Então, vai ficar 4, né? Chamar de D3. Né? E D1 escalar D2, eu vou chamar de D4. Então, vai ficar 4, D3, né? Escalar D4. Quem é esse D3? Né? Vou chamar de C, né? Que seria o quê? Né? Um vetor A, né? Escalar A, vetor P, escalar A, mais vetor mais Q, escalar Q, vetor D. Bom, vetor D4 é o quê? É D1 escalar D2. Né? Olha lá, como o vetor D3 está no plano D1, né? Olha lá, esse vetor aqui, ó, ele está no plano, esse aqui está no plano do mesmo vetor D1 e D2, né? E o vetor do D4 é perpendicular ao plano D1 e D2, né? Chegamos à conclusão de que o resultado é nulo, independente dos valores de D1 e D2, já que o produto escalar de dois vetores perpendiculares é zero. O que isso significa? Né? É o seguinte, olha lá, eu tenho o vetor D1 e o vetor D2. Eles estão no plano, vamos dizer, o plano, eu vou dizer que seja um plano XY, tá? Então, um plano em cima da mesa. Então, o meu vetor D1 está em cima da mesa, né? E se eu somar D1 com D2, eu vou ter um vetor D3 que também está em cima da mesa, tá? Pronto. Eu guardo essa informação. O vetor D1 está em cima da mesa e o vetor D2 está em cima. E o que acontece? O produto vetorial entre o vetor D1 e o vetor D2, nós sabemos pela regra da mão direita, né? Que a gente desloca o D1 para o D2, levanta o polegar, o que encontramos, né? O resultante perpendicular a essa mesa, tá? Então, esse que eu chamei aqui de D4, ele está perpendicular à mesa, ou seja, ele faz o ângulo de 90 graus com esse vetor resultante D3, né? Então, eu vou fazer o produto escalar de D3 com D4, né? Que é o quê? O D3 vezes D4 vezes cosseno do ângulo formado entre eles. Qual é o ângulo formado entre eles? 90 graus. Cosseno de 90 graus é igual a zero. Então, o resultado dessa nossa questão é igual a zero. Pronto, daí com isso nós resolvemos a nossa questão referente à soma, né, e de vetores e multiplicação de vetores, tá? Bom, vamos para a próxima. O próximo IC, onde A é o quê? 3i mais 3j menos 2k, e B, menos i menos 4j mais 2k, e o C é 2i mais 2j mais 1k. Ele pede para determinar a escalar B vetorial C, né? A escalar B mais C e a vetorial C mais B mais C, tá?
por item, né? Então, vamos lá para o nosso item A. Bom, primeiro, eu sei que B vetorial C é um terceiro vetor, né? Então, quem é o nosso vetor B? Olha lá, é menos I mais 4J. Então, vai ficar menos I mais 4J vetorial, né? 2I mais 2J mais 1K. Tá? Então, eu faço o produto vetorial entre eles, por exemplo. Olha lá, quem é o nosso... Aqui o primeiro termo, né? Menos 1 vezes... Se eu multiplicar aqui com o primeiro termo, vai dar 0. Se eu multiplicar com esse aqui, ó, vai dar diferente de 0. Então, menos I vetorial 2J, eu vou ter como resultado um K. Menos 2K. Pronto, né? Agora eu vou fazer a multiplicação, né? Esse com outro. Menos I, né? Vetor, tá? Menos B, né? Com C. Com K. Menos I, vetor, 1K. Temos como resultado 1 vezes 1 vai ser igual a 1. Como tem o sinal negativo, vai ser menos J, né? Que eu estou multiplicando com K, e assim eu vou fazendo termo a termo. Tá? E chegamos no resultado, olha lá, dá o resultado logo direto, dá menos 8i mais 5j mais 6k, tá? Que é o resultado dessa parcela aqui. Tá? Bom, daí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu vetor A e fazer o produto escalar com essa parcela aqui, ó, tá? B vetorial C. Então, vai ser o quê? O meu vetor A, eu vou multiplicar 3i com o pessoal de i, né? Olha lá, menos 8, tá? Vou pegar o 3j com o pessoal de j, 5j. O pessoal menos 2k com o pessoal de k, né? 6k, tá? I é escalar I igual a 1. J, escalar J, igual a 1. K, escalar K, igual a 1. Então, vai ter tudo um número aqui, né? Então, vai ser 3 vezes menos 8 vezes 1, tá? Temos resultado. 3 vezes 5 vezes 1, resultado. Menos 2 vezes 6 vezes 1, outro resultado. A gente soma, né? E temos como sendo, para o nosso item A, um valor de menos 21, tá? Então, aqui, ó, satisfazemos o nosso item A. O item B, vamos lá. A escalar B mais C. Pronto, esse item B já é mais fácil. Eu sou um B com C. Quem é o nosso B? Né? Menos I menos 4J mais 2K. Eu somo com o quê? Com 2i mais 2j mais 1k. Faço essa soma, levando em conta os sinais, e chegamos no resultado, olha lá, de 1i menos 2j mais 3k. Pronto, né? Daqui que eu faço? Eu vou pegar o meu vetor A, né? E multiplicar com esse resultado aqui. Quem é o meu vetor A? Meu vetor A é 3i mais 3j menos 2k. Né? Claro que eu vou multiplicar j, i com i, j com j e k com k. Então, vai ficar, olha lá, 3i eu multiplico com o i, né? 3j multiplico com menos 2j, né? E menos 2k multiplico com 3k. Então, nós temos aqui embaixo 3 vezes 1, mais 3 vezes menos 2, mais menos 2 vezes 3. Isso nos dá um resultado, né, de menos 9.
tá? Então, aqui, ó, chegamos no resultado para o item B. Para o item C, não é diferente, olha lá. Eu sou um B com C, né? E do resultado B com C, eu faço produto vetorial. Olha lá, B com C já calculamos aqui em cima, né? B mais C, né? Então, esse resultado, B mais C, eu faço o produto vetorial com A. Esse aqui, ó, 3i mais 3j menos 2k. Então, vai ser o quê? Ó? A, 3i mais 3j, né? Mais menos 2k, tá? Faço o produto vetorial com esse aqui, ó, né? Tem mais de uma maneira de fazer, você pode fazer analiticamente, né? E assim, olha lá, lembrando, olha lá, I vetorial com J, tá? I vetorial com J, nós temos resultado K. J vetorial K, temos resultado I. I, J, K, J, K, I, K, I, resultado J. Então, levando em conta essas ordens, nós chegamos no resultado para o item C como sendo 5i menos 11j menos 9k. Tá? Então, com isso, nós conseguimos resolver o nosso último problema.